Olá, meus amigos, eu, Luiz Celício, estou mais uma vez aqui no nosso quadro Vídeo Mistério, hoje trazendo um relato inédito e que particularmente eu achei muito intrigante. Ele é até extenso até certo ponto, por isso que eu não vou colocar nem vinheta no vídeo de hoje para a gente não incumpridar muito. E eu vou direto ao assunto, mas gostaria que você ficasse no vídeo até o final para que você possa encontrar fatos conclusivos, pois eu gostaria também de ter a opinião de cada um que assistir esse vídeo, pois eu mesmo estou intrigado até agora. Conversei via WhatsApp com a pessoa que me enviou, quem sabe até vou fazer uma entrevista futuramente com ele, por isso não deixe de se inscrever aqui no canal. Mas o que mais me chama a atenção é que eu já vi relatos de fantasmas do Joelma, existem especiais como aquele maravilhoso do Linha Direta da Globo que tem a rodo aqui na internet. Nós temos o filme do Joelma, que foi feito e encontrado depois fotografias com supostas silhuetas de fantasmas, mas nada que se assemelha a esse relato daquele que nós chamaremos de João aqui, pois ele me pediu uma certa descrição. Afinal de contas, hoje ele já tem uma certa idade, tem um cargo em uma multinacional importante aqui em São Paulo, e até nós resolvermos a participação dele futuramente, vamos limitar a chamá-lo de João. Ok? Vamos lá ao que interessa então. Bom, meus amigos, como dizem ainda há pouco, histórias assustadoras do edifício Joelma sempre foram e são propagadas desde o terrível incêndio que aconteceu por lá no dia 1º de fevereiro de 1974. Triste, que envolveu a morte de 187 pessoas e deixou mais de 300 feridos. Mas, como já temos outros relatos específicos sobre o episódio aqui nesse mesmo canal, esse vídeo nós vamos nos ater apenas em compartilhar a história do João Vitor, que conta emocionado uma experiência fantástica que viveu no local já há alguns anos atrás. Na época, o João estava com 17 anos e trabalhava como office boy para um escritório de contabilidade que ficava ali no centro da capital paulista. Nesse exato dia 4 de março, o chefe do escritório em que o João trabalhava o designou para entregar 2 envelopes de ofício no Joelma, que ficava mais ou menos, como ele diz aqui, a uns 4 quarteirões da onde ele trabalhava. Por volta de 14 horas, o João deixou o local e seguiu até o Joelma. O destino era o 7º andar do prédio, onde ali estava uma companhia de engenharia elétrica que cuidava da parte burocrática, ao qual precisavam despachar aqueles documentos, se possível, ainda aquele dia. O João descreve que, no entanto, ele nunca tinha entrado no prédio antes. E, curiosamente, nem tão pouco conhecia a história do incêndio que tinha ocorrido ali 10 anos antes. Quando ele chegou na portaria, ele pediu a autorização e a informação ao funcionário responsável do setor, cujo o João ainda relata que mal lhe deu atenção e nem quis ver os documentos que teria de entregar. E sem o cara desligar o telefone, pois naquela época se usava muito o PABX, né? Nos prédios, tipo ramal 1, ramal 2, ramal 3, não sei se ainda existe. Ele relata que, no caso, era o porteiro, que ele estava nessa função, ele só apontou para o João pegar o elevador e subir. Confiante,
E sem medo algum, pois, como nós já dissemos, o João não conhecia as histórias do prédio. Era um lugar como outro qualquer para ele. Então, ele seguiu em frente, mas cometeu um engano que faria todo sentido mais tarde, como vocês verão no relato. Distraído, ele acabou vendo uma revista Placar, que até hoje é especializada em futebol, como muita gente sabe, que alguém esqueceu caído ali no chão do elevador. Claro, como ele era garoto, tinha muita curiosidade, ele acabou abaixando para pegar aquele exemplar. E sem querer, ele apertou, em vez do sétimo andar, ele acabou apertando qualquer outro botão. Pois ele disse aqui, até mesmo brincando, que estava muito curioso lá, vendo a revista e procurando as notícias do seu time, ou seja, o Palmeiras, que, diga-se de passagem, desde aquela época já não tinha mundial, ok? Mas isso é o que menos importa, só para a gente descontrair um pouco, ok? E ele acabou lá, como eu digo, disse ainda há pouco, apertando lá, estava vendo a revista, ele pensou que estava apertando o sétimo e apertou um outro botão. Quando a porta do elevador abriu, depois de subir, é claro, ele desceu confiante, pois era o único passageiro. E presumiu que, como mais ninguém apertou nenhum outro botão, ele estava no destino correto. Lembrando, pessoal, que os elevadores dessa época não tinham a modernidade dos de hoje, com gravações e números digitais que apontam o destino correto. Ou seja, você está lá no elevador, você vê, né, sai lá o digital lá, sétimo, nono, oitavo. Né? Antigamente era, imagina, né? Os elevadores pareciam uma caixa de papelão, na verdade. Nesse exato instante, o João desceu normalmente. Ele entrou por uma grande porta que ele disse que era de vidro e dava acesso a um enorme escritório que tomava quase todo o andar. Curiosamente, de cara, ele começou a perceber que tinha algo meio estranho naquele ambiente. Por quê? As pessoas estavam vestidas com roupas diferentes e alguns cortes de cabelo, tanto das mulheres quanto dos homens, pareciam meio aquém daquela época. Então, o João se aproximou do balcão com os envelopes, quando uma moça muito bonita, como ele descreve, que tinha longos cabelos loiros, um batom rosado e com um penteado à lá anos 60, se aproximou e perguntou a ele em que poderia ajudar. Ele então disse que estava procurando pelo senhor Roberto, pois tinha um documento para entregar a ele. Essa linda mulher então chamou um homem calvo, como ele descreve, que estava logo ao lado dela, e perguntou a ele, tipo, tem algum Roberto que trabalha aqui? Esse mesmo homem saiu de sua mesa, que como eu disse ainda há pouco ficava quase do lado do balcão, olhou firme para o João e pediu para analisar os envelopes. Foi então que ele entregou, e enquanto aquele senhor analisava o conteúdo, ele notou que estavam quase todos na sala olhando, curiosos para ele. Alguns até mesmo cochichando em voz baixa, sem tirar os olhos do João. Nesse momento, ele conta que sentiu uma sensação estranha, como se estivessem olhando para ele, não só com ar de curiosidade, mas sim também com uma certa desconfiança, o que elevava um enorme mistério naquela situação. Em seguida, essa mulher loira, que ele disse que era muito bonita, estava parada à sua frente e também começou a lhe observar com um certo ar de curiosidade, embora um pouco mais simpática dos demais.
O senhor que analisava o envelope parou de ver o conteúdo nesse momento, olhou para o garoto e disse que não tinha nenhuma empresa de engenharia naquele andar. Tampouco nenhum Roberto com aquela função trabalhava ali. Enquanto o homem terminava de falar, mais ou menos umas 20 pessoas se aproximaram do balcão, ainda pelo lado de dentro, e sem dizer uma palavra sequer, só observavam a conversa. Nesse momento, o João disse que era muito estranho, pois ele disse que começou a se sentir como se fosse alguém famoso que estava ali, mas não conseguia dizer uma só palavra, pois a situação era muito estranha. Foi então que um cara que apresentava mais ou menos uns 20 anos, tinha barba fina e mais ou menos 1,70 m, esbelto, de cor branca e cabelos negros, destacou-se à frente desse grupo de 20 pessoas e perguntou para o João de uma maneira curiosa e, acima de tudo, assustada: "Quem é você? Quem te mandou aqui?" Nesse momento, o João disse que ficou muito encabulado com aquela gente toda olhando para ele. E a maneira que ele foi interpelado, enquanto a mulher loira e o homem calvo também pararam e ficaram olhando para ele junto com o grupo, como se também estivessem ansiosos pela resposta. O João disse que meio que gaguejou no momento, não se lembra muito da sua fala, mas disse que foi mais ou menos assim: "Olha, pessoal, desculpa, acho que errei de endereço. Eu sou office boy e só preciso entregar essa papelada, nada mais que isso." A mulher loira, então, que parecia menos tensa, olhou para ele e disse: "Menino, qual o andar que você está indo?" E ele respondeu: "O 7º." E ela respondeu então imediatamente: "Ah, então está explicado. Você está no 9º. É só voltar e descer." O João disse que nesse momento ele respirou aliviado, pois a situação estava muito constrangedora. Calmamente, então, ele disse que pegou os 2 envelopes do balcão, colocou debaixo do braço, se despediu educadamente daquela turma toda, agradeceu, sem ter escutado nenhum tipo de palavra, de volta ao seu assento, virou as costas e se dirigiu até a porta. Quando ele chegou perto do elevador, já no corredor, ele notou algo que ele disse ser muito marcante para ele também. Na hora não chamou muita atenção, mas que viria a fazer muito sentido anos depois. Tinha um calendário na parede, aquele tipo que a gente chama aqui em São Paulo de folhinha do mês, por exemplo, ao qual estava estampado acima dos meses em letras garrafais o ano de 1973. Na hora ele pensou ser algo que alguém deixou ali, abandonado, foi embora, algo do tipo. Ele também notou que estava um silêncio completo no andar inteiro. Nem mesmo barulho de máquina de datilografia, que ainda se usava na época, pessoas conversando, nenhum tipo de eco, absolutamente nada. Era como se o corredor inteiro e a sala que ele tinha acabado de sair estivesse vazia. Já dentro do elevador, ele verificou que de fato o seu destino teria de ter sido 2 andares abaixo e que ele cometeu sim um erro. Chegando no destino, ele se deparou com 4 salas, só que separadas, e uma apontava o exato escritório de engenharia ao qual ele tinha de ter se dirigido corretamente antes. Ao entrar, um senhor de bigode, vestindo um elegante suspensório, o interpelou: "Pois não?" E João respondeu: "Olha, eu procuro pelo senhor Roberto." E o homem, sem hesitar, foi logo respondendo também: "Oi, meu garoto, sou eu mesmo, pode falar."
O João então foi logo entregando os envelopes, mas ele disse que também levou uma tremenda dura do tal do seu Roberto, que lhe disse o seguinte: deve ser do escritório de contabilidade, mas você, meu jovem, está bem atrasado. Me ligaram há cerca de 40 minutos atrás, dizendo que você já estava chegando. E João logo foi emendando as suas desculpas, dizendo: olha, meu senhor, desculpe, eu me atrapalhei, eu fui parar no 9º andar, escritório errado. Ficaram lá verificando os papéis para ver se era de lá, aí eu me confundi. Mas antes do João terminar, o tal do senhor Roberto, que, como ele disse aqui, era uma figura muito carismática, foi cortando ele num tom sarcástico e disse, sabe aquele, como é? Sabe, tipo, assustado. Você foi para o 9º andar e te seguraram lá? Olha, meu amigo, não tem absolutamente nada nesse 9º andar há anos. Talvez desde que esse prédio pegou fogo. E o próprio João riu discretamente, pois ele insistiu dizendo: não, senhor, eu acabei de vir de lá. Falei com outro senhor e uma moça muito bonita. E, aliás, tinha um monte de gente que ficou me olhando e perguntando de onde eu vinha. O seu Roberto riu, mas exacerbadamente, e disse: ah, meu rapaz, não brinque comigo, não. Quer que eu ligue para o seu chefe e diga que você está matando um tempo por aí? E o João esboçou, sabe aquele mais... Aí a pessoa já vem e já corta de novo. E antes dele terminar, o próprio senhor Roberto chamou a sua secretária, que ele descreve aqui como uma mulher de aproximadamente 40 anos na época, com um ar de muita seriedade, que era ruiva e cabelos curtos, e estava usando uma elegante armação de óculos, aquele estilo anos 80, e disse a ela: Meire, leve esse rapazinho até o 9º andar e depois vocês me encontram por aqui e me digam se tem ou não algo por lá. O João disse que ficou nervoso com o homem, mas, tomado até mesmo por certa curiosidade, ele acabou tomando o rumo do 9º andar junto com ela. No caminho ele disse que a Meire foi até mesmo meio que tranquilizando ele, dizendo para ele ficar em paz, que o seu Roberto era meio sistemático, mas não ia fazer absolutamente nada contra ele. Mas o João continuou jurando por Deus para ela que tinha ido até o 9º andar e conversado com algumas pessoas ali. Mas, no entanto, ela disse a ele: olha, amigo, não tem nada lá. Você deve ter ido a outro andar. Assim que eles abriram a porta do elevador, de fato, João, ao sair, constatou que não era outro lugar, e sim ali mesmo, no 9º que ele havia estado. A porta da sala ainda estava lá, só que dessa vez, curiosamente, parecia envelhecida, empoeirada e com vários estilhaços de vidro jogados pelo chão. Nesse momento, ele engoliu seco e pediu a Meire para lhe acompanhar até o interior daquele escritório. E quando João, acompanhado da Meire, abriu a porta, ele teve o que foi para ele uma visão surpreendente. Era o mesmo lugar, mas não tinha absolutamente ninguém lá. Só móveis de escritório, velhos por sinal, quebrados e empoeirados, além de uma máquina de escrever velha deixada no balcão. Aquele mesmo balcão que ele tinha sido recebido há cerca de meia hora atrás. A Meire, ao perceber que o garoto estava assustado e confuso, disse: olha, eu não sei o que aconteceu de verdade, mas como falamos, esse andar está abandonado há anos. Pode ser que tenha sido algo a ver com o incêndio que teve aqui há anos atrás. Foi aí que o João ouviu falar com mais atenção
a respeito do tal incêndio do Joelma, mas ele não entrou em detalhes e sim quis sair dali o mais rápido possível. Confuso e com a cabeça fervilhando, ele ainda passou pela sala do Sr. Roberto, que ainda fez questão de fazer algumas ironias e despejou vários sermões sobre ele, sabe, daqueles tipos como jovens devem valorizar melhor seus trabalhos hoje em dia, você não deve mentir, fale a verdade e coisas do tipo. Humildemente, então, João saiu dali, retornou ao seu trabalho e ficou por dias buscando respostas sobre o que de fato poderia ter acontecido naquele local. Já anos depois, João conta que comprou um livro sobre o incêndio do Joelma. E aí ele passou a atrelar alguns fatos relacionados à sua experiência. Sobretudo, quando ficou sabendo que o nono andar foi um dos mais afetados na tragédia. E até hoje ele não consegue explicar o que aconteceu naquele dia 4 de março de 1984. Viagem no tempo, portais tridimensionais acionados a partir do elevador, quem sabe? Ou até mesmo espíritos que morreram ali e de certa forma ainda estão presos naquele local. Grande enigma, meus amigos, que até hoje aquele que viveu o fato não consegue explicar. Assim então, vamos encerrando mais um vídeo mistério. E é claro, pedimos para você não deixar de se inscrever aqui no canal e, claro, participar nos comentários com a sua opinião. A gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Um grande abraço e até breve.